Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez é vídeo, tá? Ultimamente realmente eu tenho feito lives, tá? Nos últimos meses até. E tem sido bom, né? Trazendo mais inscritos pro canal, vocês têm interagido legal, tem sido bem interessante trabalhar com lives, eu gosto muito. E acredito que sim, o público está gostando, porque aparece gente nova ali, né? Tá dando uma renovada, né, no meu público. Mas eu avisei para vocês que eu não ia abandonar o formato de vídeos e tá aí. Né? Vamos continuar a trabalhar com vídeos também. Uh, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Né? Porque eu quero falar de Internacional e Vasco. Tá? Foi Brasileirão, Série A, 15ª rodada, o jogo foi no Beira-Rio, às 18 horas, né? 6 horas da tarde, horário de Brasília, dia 7 ontem, domingo. Sim, voltamos ao Beira-Rio. Conseguimos voltar ao Beira-Rio. Conseguimos aprontar tudo, ou seja, comprar material novo, um monte de material, limpar, terminar o gramado, né? Teve que ser, né? Deu muito trabalho ali, né? Uma parte da grama teve que ser replantada, né? Tinha grama que sobreviveu e tinha uma variedade de inverno que teve que ser replantada, né? Então, muito trabalho a se fazer, mas se conseguiu ali, através de um esforço, de uma organização, de um mutirão, eu diria, uh, trazer o estádio em condições de uso para essa partida. Tá? E nós perdemos. Perdemos de 2-1. Tá? E como que a gente perdeu de 2-1? Bom, são vários motivos. Tá? A gente tem que realmente considerar todas essas coisas e somar para a gente entender por que perdeu. Tá? As coisas elas não costumam ser simples e banais. As coisas costumam ter uma complexidade e a gente precisa abarcar essa complexidade. E esse jogo não é diferente. Né? Bom, tem muita gente pedindo a cabeça do técnico Kudê. Tá? Eu entendo por quê. Eu entendo por quê e vejo da seguinte forma. Se tiver um treinador disponível, tá? Possível do Inter trazer, vamos supor, um cara que fique livre aí, daqui a pouco, ou agora, e ele tiver um currículo melhor do que Eduardo Cudê, eu pensaria na possibilidade, tá? Tentaria, porque o Cudê tem algumas coisas que incomodam, tá? Ele não muda, tá? Ele não muda e são coisas assim que se eu tivesse a oportunidade de estar numa coletiva, eu questionaria ele, perguntaria. Tá? Me diz por que esse esquema 4-1-3-2, por que tu sempre utiliza esse sistema? A única mudança que tu faz são peças. Tu combina peças diferentes, uma hora um lateral mais ofensivo, outra hora um mais defensivo, aí um meia mais articulador, mais pela canaleta central, daqui a pouco é um jogador de velocidade por aquele lado, né? Se for um jogador de velocidade tipo Wanderson, tipo Wesley do lado esquerdo, tu não vai botar o Bernabé, por exemplo, de lateral esquerdo, porque é um jogador de velocidade, de flanco também, e pode ter uma colisão ali. Então seria o René com o Wanderson, ou o René com o Wesley. Né? Se for um meia, tipo o Johan, né? Um meia pelo lado esquerdo, aí em vez do René, pelo que tu explicou, o próprio Kudê explicou, né? Teria que ser o Bernabé. Teria que ser o Bernabé, que é um cara de velocidade de corredor, né? Que é mais parecido com o Bustos, né? Só que é canhoto é do lado esquerdo. É isso. Mas é um jogador de rush, de velocidade, jogador jovem, né? Jogador de bom apoio, né? E que passou pelo CAP, já foi avaliado. Ele passou pelo CAP e passou por ti. Né? Por que não está usando ele? É outra pergunta que eu faria. Por que tu não está usando esse jogador? Está descansado. Né? Esse jogador ultimamente tem sido pouquíssimo utilizado. Passou pelo capa, passou por ti e tá aí. Né? O que acontece? E outra, nos treinamentos ele não tá mostrando muito, mas não tem muito tempo para treinar. Tu reclama de falta de tempo para treinar, que viaja, joga, recupera, né? Pouco treinamento. Então, onde que ele está mostrando que de repente ele não é suficiente ou não merece oportunidades? Nos treinos, mas são poucos treinos. Por que não ganhar uma sequência de jogos para avaliar ele em jogo, né? Ver como é que ele se sai? Já que é um jogador que já foi aprovado pelo Capa e por ti, porque passou por ti. Né? Tu é o treinador do Internacional. Tu é o chefe da comissão técnica. Tu aprovou essa contratação. Né? Então tem essa questão, né? Dele ser monotemático, né? 4-1. Tanto é verdade que ele é monotemático, que ele mesmo
Fez questão de ressaltar numa coletiva de imprensa que, ó, vocês viram dessa vez, dessa única vez, ele ressaltou isso, que dessa vez eu usei 2 volantes alinhados, ó, vocês viram, foram 2 volantes, foi um 4-2-3-1, foi diferente dessa vez. Né? Que ele mesmo faz questão de ressaltar, porque é muito raro. Né? Realmente ele usa esse sistema, 4-1-3-2, né? Que é um 4-4-2, mas nas pedras ali, na disposição do campo, no plano estático ali, é como se fosse um 4-1-3-2. É o volante mais defensivo, o volante mais ofensivo, meia direita, meia esquerda, uma dupla de ataque. Né? Ele acredita que esse sistema é universal, serve para qualquer situação, para enfrentar qualquer adversário, que basta ele ter peças diferentes, com características diferentes, que ele faz ali uma combinação de peças e pronto. Ele se adapta a qualquer situação. Né? Talvez isso tenha incomodado lá na Europa, né? No Celta. Talvez isso tenha sido mais um elemento que corroborou com a saída dele do Celta. Ele ficou 2 anos no Celta, 2 temporadas. Tá? Não pegou UEFA, não pegou Champions. Né? É um treinador que na carreira dele, até hoje, que ele tem um título argentino. Com o Racing. É um grande feito ganhar com o Racing argentino. Não é um clube com grande poder de mercado. Não é um Boca, não é um River. Tá? Que realmente dominam na Argentina. Ele foi campeão com o Racing, é um grande feito, mas é isso. Tá? Se fica livre aí no mercado treinador diferente, com currículo mais, né, com mais títulos, com mais experiência, tem alguns no mercado com mais títulos? Tem alguns no mercado com mais títulos, com menos nome, mas tem mais títulos na carreira do que Eduardo Cudê. Até o Jorginho, ex-seleção brasileira, tá? Não sei se ele deveria ser, não sei. Mas até o Jorginho, ex-seleção brasileira, tem mais títulos do que o Cudê. Sim, ele é campeão de Copa do Brasil, ele ganhou alguns estaduais, ele conseguiu acesso já, ele tem mais tempo de futebol brasileiro, já foi campeão de Copa do Brasil. Né? Fez parte de uma comissão técnica na seleção brasileira, fez parte. Né? Então, até ele tem... que está meio um pouco, sabe, sem aparecer no mercado, deveria voltar a trabalhar, o Jorginho, até ele tem mais títulos, né? Mas não sei se ele deveria ser. Para mim, assim, se tiver um treinador com mais currículo, né, um currículo mais recheado, à disposição, que o Inter possa trazer, eu pensaria, seriamente, tá? Porque me incomoda algumas coisas. Essa coisa dele ser monotemático incomoda. E outra coisa que me incomodou nesse jogo é justamente a combinação das peças. Tá? Ele utilizou o Bustos do lado direito. É um lateral que tem rush, tem explosão, tem velocidade, faz flanco. É um lateral barra ponta. A gente sabe disso. Então ele pegou e botou o Bruno Henrique ali, do lado direito. Que ele já jogou ali. E, inclusive, fora do Inter. Né? Eu fiz uma pesquisa na Arábia, eu vi ali mapa de calor, onde é que esse cara jogou. Ele já jogou como um meia-direita, né? Mas não muito perto da linha lateral. Mais pela canaleta central, né? Um meia-direita, mas mais pela canaleta central, né? Jogando por dentro. Então, já fez essa posição. Né? Acho que já está bem tranquilo para ele, bem fácil, vamos dizer assim, ele jogar por ali. Então, você ter um articulador, um jogador assim, com o Bustos, é uma boa combinação. Agora, você ter o René do lado esquerdo, que não é esse jogador de rush, né? Esse jogador de velocidade, tá? Um jogador que faz um trabalho de lateral e depois ele faz um movimento, né, de fora para dentro, né? Sendo mais um volante ali que sobe da sustentação, caso as pessoas que estão atacando ali, os jogadores que estão atacando percam a bola, o René faz uma pressão pós-perda ou impede um contra-ataque de sair. Né? Muitas vezes ele faz isso. Né? E às vezes ele ataca, às vezes ele sai dali dessa posição e ataca. Né? Aí eles fazem uma mexida ali, um zagueiro vai um pouco para frente para fazer esse trabalho, né? Aí fica um só na cobertura. Então pode ser um na cobertura, 3, e aí 6 atacando. Ou pode ser 2, 3, 5. Né? Enfim, tem esses movimentos aí. Até cheguei a explicar numa outra live como é que são esses movimentos. Mas aqui eu não vou fazer de novo. Tá? De qualquer forma, eu por estar utilizando Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e do lado esquerdo o Johan, né, que também faz esse trabalho mais pela canaleta central, tá, e não tão grudado na linha,
por ser um articulador, eu pensei que ele utilizaria o Bernabé, lateral esquerdo Bernabé, argentino. Por quê? Porque passou pelo Capa, né? Passou pelo Cudê, que é a comissão técnica, então a contratação foi aprovada, né? Ele está aí à disposição, está descansadinho e não é utilizado. O Cudê até pensou utilizar ele, mas acabou não dando certo, né? O problema é que nessa escalação, em que nitidamente ele pensou em poupar alguns jogadores, pensando já no jogo contra o Juventude, é a combinação é que eu não entendi muito bem. Eu achei que deveria jogar o Bernabé de lateral esquerdo, para ele passar pelo corredor, né, e ser mais uma opção pelo flanco, junto com o meio vai ser o Johan, que é um articulador que faz mais canaleta central, né, pelo lado esquerdo. Achei que teria essa combinação, o Johan pela esquerda com o Bernabé, o Bruno Henrique pela direita com o Bustos, né, a zaga eu achei que seria um Mercado, né, que é experiente, já nos ajudou bastante, né, é veterano, mas ele consegue aí prorrogar a carreira porque ele não é um zagueiro pesado, né? Não é um zagueiro leve, é um zagueiro que, primeiro, nem é tão alto, não é grande, né? Um jogador de 1,80m, e nem sei se chega a 1,80m, né? É um jogador leve, né? Então esse tipo de jogador ele consegue prorrogar a carreira, principalmente se ele for malandro, vamos dizer assim, experiente. E o Mercado tá? Ele faz uso do seu conhecimento, da sua experiência, da sua malandragem para conseguir coisas para o Internacional, né? E defender, fazer falta assim que o juiz veja que ele está fazendo falta, ele está jogando, o juiz não viu, e segue o jogo a bola do Inter. Então ele tem essas características. Eu achei que jogaria o Mercado deslocando o Fernando para ser volante, que sinceramente eu acho o Fernando melhor do que o Rômulo. Não que eu não goste do Rômulo, eu acho o Rômulo uma ótima prospecção do Inter. Jovem, tem futuro, é um jogador útil, um jogador que pode jogar na direita como lateral, pode ser volante. Enfim, uma boa sacada internacional, um jogador que não é caro e brasileiro e tá aí. Gosto do Romo. Acho que ele tem que receber a oportunidade. Mas tendo a chance de poder botar o Mercado na zaga, né? Igor Gomes e o Mercado, inclusive, já jogaram juntos. É uma zaga que já atuou junta. Podendo usar Igor Gomes e Mercado e deslocar o Fernando para ser volante, eu utilizaria o Fernando de volante. Acho mais jogador. Acho que todos vocês concordam com isso, né? Então, assim, a minha objeção, pensando em poupar o Wesley e Wanderson, que é o que ele estava, né, imaginando, eu sairia com o Bustos na direita, com o Bernabé na esquerda, na zaga Igor Gomes de Mercado, o Fernando de volante, aí teria o Bruno Gomes, o Bruno Henrique, pode ser o Johan, tá? Mas aquela coisa, eu daria um pouco mais de oportunidade pro guri, o Gustavo Prado, né, que tá bem, tá, o Gustavo Prado. Ou até mesmo o Gabriel Carvalho, tá? Mas o Johan, eu também não acho o Johan horroroso, que não tem que usar o Johan. Não, o jogador do Inter acho que tem que ser utilizado, eu vi ele dar algumas metidas de bola, em outros jogos, nesse jogo eu não vi ele fazer muita coisa. Mas em jogos anteriores a esse eu vi o Johan produzir algo, né? Um bom lançamento, que saiu o gol do Inter, uma boa metida de bola, né? Um bom passe, vi ele fazer alguma coisa. Então, não sou contra, mas já que vai utilizar o Johan, então utiliza o Bernabé, tá? E na frente realmente a gente está desfalcado. Na frente aí era o Alan Patrick e o Luca Drummond mesmo, porque não tem nem o Borré, não tem o Valência. O Alário está sendo poupado nitidamente para jogar contra o Juventude, então jogou alguns minutos contra o Juventude, porque ele está pensando, contra o Juventude não, jogou alguns minutos contra o Vasco, porque ele está pensando na Copa do Brasil contra o Juventude, né? Então, sair com o Alan Patrick e o Drummond faz parte, porque não tem o Borré, não tem o Valência, nem o nosso Luca, que é da base, teve um problema físico e está se recuperando. Então, eu entendo até, mas sairia diferente. Sairia com essa forma que eu falei para vocês, né? Fabrício, Bustos, zaga Igor Gomes, Mercado e Bernabé na lateral esquerda. Bernabé, para ter mais um jogador de flanco ali, que o Vasco ia se defender. E ele fez isso, né? Fernando no meio campo, né? Lançamento longo, qualidade, né? Um jogador que ganha mais do jogo aéreo do que o Rômulo. Então, Fernando de volante, Bruno Gomes, mais à frente, Bruno Henrique, o Johan, e na frente o Alan Patrick, aí o Lucas Drummond, né? Não tem jeito.
não tem muita coisa para utilizar, mas acho que sairia um pouco melhor dentro desse sistema dele, Kudê. Ou seja, dentro desse sistema dele, eu usei a lógica dele, uma explicação dele anterior do passado, em que ele falava de combinação de lateral, né, a característica do lateral com a característica do meio. Né? Não vou usar o Wanderson pelo lado esquerdo com o Dalbert, que foi essa explicação que eu dei lá no passado, porque o Dalbert é de corredor, é de velocidade, e o Wanderson também é. Então, teria que usar um jogador mais de canaleta central, mais articulador ali pela meia esquerda, para o Dalbert passar. Tem que combinar essas características. Isso foi ele que disse, não sou eu que estou dizendo. Então, eu estou pegando uma explicação dele e estou botando para o jogo de ontem. Então, por que não usou o Bernabé com esse, ao invés de usar o René com o Johan? Né? É isso. E sim, tem essa questão das escolhas das peças, na escalação, e ele ser monotemático, isso realmente incomoda, me incomoda. Tá? O Inter teve de novo posse de bola, 65-35. Tá? 14 finalizações contra 8 do Vasco. Tá? Finalizamos mais do que o Vasco. Porém, no gol, 6-6. 6-6. Tá? E o Robert Renan, infelizmente, o Robert Renan é o seguinte, ele é azarado, tá? Ele tá azarado. Naquele gol, ele tropeçou e depois que ele tropeçou, ele também ficou nervoso, né? Ele continuou errando. Ele tentava dar um passe, um lançamento ali, e as coisas que ele tentava fazer não dava certo, ele perdia a bola. Então, depois do erro dele que provocou aquele gol, ele também seguiu errando, tá? E é uma pena que o jogador é bom. É bom zagueiro, tecnicamente é bom zagueiro, sabe jogar de lateral, ou seja, o cara tem nível, tem qualidade, o Robert Renan. Mas no Inter ele não tá tendo sorte não, tá? Realmente tá azarado. O Inter perde esse jogo, o Inter é 10º colocado, né? Era 10º antes de jogar, quando terminou o jogo ali eu vi a tabela, continuava em 10º, a não ser que tenha alguma movimentação ali posterior, um jogo que terminou um pouco depois, né? Um resultado posterior que tenha mudado, mas quando eu vi ali ao vivo, o Inter estava em 10º, o jogo terminou, o Inter continuou em 10º, né? Na tabela de classificação. Posição mediana na tabela, agora nós vamos ter o Beira-Rio à disposição. Não, essa explicação do Cudê de que nós chegamos sexta-feira e não tinha campo para treinar. Problema do Inter, de logística, então. Mas eu não sei se eu acredito nisso, tenho uma desconfiança, tá? Porque o que acontece? O Beira-Rio é do Inter, né? Não poderia fazer um treino no Beira-Rio? Será que não poderia fazer um treino sexta-feira no Beira-Rio? Ou então sexta-feira não dava, estava pronto. Não poderia fazer um treino na PUC? Né? Poderia fazer um treino na PUC? Se chegou sexta-feira e não tinha campo à disposição para treinar, então por que não treinou em outro lugar? Por que não veio sexta? Então faltou então ali uma comunicação, uma organização, sabe? Realmente uma coisa mais rápida, uma troca, né, mais rápida, um diálogo mais rápido para resolver isso, para poder treinar a sexta, né? Para poder fazer alguma coisa sábado e ir para o jogo domingo, que é um jogo importante brasileiro, né? Todo jogo é importante de Campeonato Brasileiro. Então, ao meu ver, o problema é de logística. Sobre o Bernabé não estar utilizando também incomoda, porque passou pelo Capa, passou por ele, tá? O jogador já foi analisado antes dele chegar no Inter. Por que ele não está utilizando? Qual o problema? Ele não está utilizando. Passou pelo scout, passou por ele. Tá? Ele deve ter visto jogos na íntegra do Bernabé. Além de ter tido acesso a um relatório do Capa. Tá? Que sim, o pessoal questiona, reclama. Porque o Capa errou lá na contratação do não sei quem, do Palácios, que o Capa errou na contratação desse jogador, não sei o que. Acontece, pessoal. O Capa não é para ser assertivo 100%. Não é, porque futebol não é ciência exata. Tá? O Capa serve para diminuir margem de erro nas contratações. Já falei isso aqui. Serve para ampliar a tua visão, para tu enxergar mais longe. Tem mais possibilidade, mais jogadores, né? Vários nomes por posição, por característica, né? E, enfim, tendo mais opções, tu pode contratar melhor, né? Pode ser mais assertivo. O Capa serve para isso, um departamento de inteligência para ajudar, tá? A colaborar, tá? Mas não trabalha sozinho e também não é para fazer milagre, é para melhorar. É para tu... Porque se tu erra muito em contratações, sai muito caro, tá?
Então é isso, pessoal. Sobre esse jogo, tá? Realmente o Inter, para mim, mal escalado. Para mim, eu não entendi algumas coisas realmente. O Inter, ele é lento quando ele vai mudar de lado, ou seja, ele está atacando pelo lado esquerdo. O Vasco está posicionado, né? Faz a compactação dele. O Inter vê que ali está ruim, ele tenta virar o jogo para o lado direito. O que ele faz? Ele bota a bola no chão, troca passes, a bola vai para o zagueiro e depois vai lá para o outro lado. Demora. Aí o Vasco faz todo o balança o time para o outro lado, e aí é a mesma coisa, porta fechada. Ou seja, qual é o problema de treinar, entendeu? Um lançamento para virada de jogo mais rápido? Qual é o problema? Por que não se treina isso? Tá? Por que alguns jogadores do meio estavam aceitando a marcação e se desmarcando pouco? Tá? Para poder servir de opção de passe. Por que isso aconteceu? Né? Então isso incomoda. Tá? Isso incomoda e sim, o treinador... se tivesse um nome melhor, eu pensaria nesse nome. Mas se não tiver, ele vai ficar... Mas assim, pensando com a cabeça da direção, o Kudê tem força junto à direção do Internacional, ele deverá ficar. Mesmo que haja um outro bom nome no mercado, o Kudê deverá ficar. Ele tem gordura, vamos dizer assim. Tá? A direção, ela gosta muito do Eduardo Kudê, então ele deverá permanecer. Mas realmente dá para entender porque que o pessoal quer que ele saia. Tá? E sobre contratações, pessoal, sobre mercado, vou dar uma notícia rápida aqui. O Internacional queria o lateral esquerdo Wellington do São Paulo. Só que eu vi uma notícia de que esse jogador, na verdade, ele vai acertar com um clube inglês. Tá? A proposta é muito boa, o São Paulo pensa em ganhar dinheiro com esse jogador, tá? Acerta agora, tá? E aí o clube inglês vai ter que pagar um valor para que ele vá agora. Tá? Essa é uma possibilidade real, parece que é o Southampton da Inglaterra, que vai acertar com esse jogador e vai pagar. Inclusive já se estaria discutindo o valor a ser pago para contar com o jogador agora. Tá? Então, não está concretizado ainda, mas o Inter pode perder esse jogador. O Wellington do São Paulo, jogador jovem, lateral esquerdo interessante, tá? Que está sendo ventilado aí como substituto para o René, mas pode não acontecer. Tá? Pode não acontecer porque tem essa notícia aí, eu gostei, acredito, eles acertam muito, tá? A procedência é boa. Então esse jogador estaria acertando com o clube inglês, o Wellington. Tá? Então é isso, pessoal, lá compartilha, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Tá? Até a próxima, eu vou continuar fazendo vídeos, tá? E nesse momento aí em que o feminino não vai ter jogos, nós vamos falar de futebol, vamos falar de seleção também, seleção brasileira feminina, tá? Então teremos assunto durante esse mês de julho, tá? E aí em agosto vai voltar tudo normal e nós vamos falar de novo daquilo que a gente sempre falou, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau, tudo de bom.